E eu vou ter que perguntar, a gente vai ter que chegar no resíduo depois que se morre. Qual é a crença dentro do Asatru? Pois isso é uma questão muito debatida, porque, na verdade, a gente não tem muitos indícios de que os nórdicos, de que os escandinavos, eles estavam, de fato, preocupados com a vida após a morte. Né? É uma coisa meio anti-egípcia. Né? Eles não estavam muito preocupados com o que aconteceria na vida após a morte. Né? Muitas pessoas começaram a entender, por exemplo, uma ideia de que Valhalla seria o salão dos eleitos, né? E aí, efetivamente, quem morresse em batalha, e aí a ficção acabou adaptando isso para quem morresse segurando uma espada na mão, né? A ficção começou a adaptar as coisas, e aí eu realmente não sei se há algum indício histórico disso, mas a ideia de que o Valhalla seria um paraíso do pós-morte, né? E aí que as pessoas querem ir pro Valhalla, e eu fico meio assim, porque eu, de repente, nunca quis ir pro Valhalla, que deve ser um churrasco de metaleiro, com um nível de testosterona insuportável, todo mundo se machucando, entrando na porrada, aquela carne esturricada e todo mundo se batendo e se regenerando todo dia para brigar de novo no dia seguinte. Eu não tenho muito essa onda. Né? Eu não sei. Né? Não é muito para onde eu queria ir. Até porque eu não pretendo morrer em batalha. Pelo menos não numa batalha literal. Né? Eu até admitiria... Enfim, ninguém é dado escolher a forma de morrer, essa é a verdade. Né? Mas, efetivamente, o que acontece é que outros dizem que Freya, e aí isso tem base nas Edas, né? Freya, ela tem direito a metade dos mortos em batalha. Né? Acho que é o Grimnismal que trata disso, né? Que Freya tem direito a metade dos mortos em batalha que vão para o Folkvanger, né? Que é um palácio dela lá em Asgard e tal. E Odin teria metade dos mortos em batalha e Freya metade dos outros mortos em batalha. Enquanto aqueles que morreram por doença ou por velhice, esses iriam para o Hell, né? Um local efetivamente onde a morte vai ser velada, né? Vão viver a morte. E aí muita gente diz que o Hell é um lugar frio, que o Hell é um lugar indesejável e que o Hell, que tem um nome muito sugestivo, é um lugar ruim. E aí a gente tem a ideia de que isso pode muito bem ser algum aspecto pós-pagão acrescentado pelos compiladores medievais que vieram na sequência, né? Eu penso que a noção de que Hell é simplesmente submundo, no sentido muito literal, porque se a gente está falando de paganismo germânico, eu estou falando de uma gente muito prática. O que é Hell? Hell é embaixo da terra. Por quê? Ué, porque é para lá que vão as pessoas depois que elas morrem, não é? Outro dia eu vi uma menina defendendo na internet um ponto de vista muito interessante de que o Valhalla poderia perfeitamente ser uma metáfora para uma vala comum ao lado da batalha. Né? E que os mortos de um lado iriam para o Valhalla e que os mortos do outro lado iriam para o Folkvanger. Né? E aí, assim, é uma metáfora poética. Já que todo nosso registro é poético, o salão dos eleitos pode perfeitamente ser uma cova. Né? Mas, efetivamente, a gente não sabe o que acontece depois da morte com certeza, para afirmar. O que eu acho que acontece? Eu acho que a gente, eu acho que a gente tem que se pautar, né, e aí para ser poético, no poema. E o que o Ravamal conta para a gente é que o gado morre, os parentes morrem, cada homem é mortal. Somente uma coisa nunca morre: o nome do glorioso agora morto. Então eu penso que a forma de permanecer vivo é através do nosso nome. É através das nossas palavras, dos nossos juramentos feitos, dos nossos feitos, das nossas obras, nossos trabalhos, nossos filhos descendentes, de quem nós seremos ancestrais, nosso espectro no mundo, na tradição e na canção que nós cantamos, que vão continuar sendo cantadas. Essa é a forma de permanecer vivo após a morte, no meu entendimento. Mas, efetivamente, se a gente vai para algum lugar, isso não está em nosso poder. Mas eu penso que a morte deve trazer para um Azatruar exatamente aquilo
que a vida trouxe. Porque, na verdade, não existe um início e um fim, mas, efetivamente, quando a gente fala da WIRD, ou seja, aquilo que alguém recebe como destino, ou melhor, aquilo que alguém tem de traçado pelo destino, e orlog, os recebimentos da vida em relação ao destino, são conceitos bem confusos, eu mesmo me confundo bastante com esses conceitos. Eu gosto de pensar nisso, né, no início e no final, como uma trama que é tecida, né? Frigg é a deusa que doa os orlogs, é ela que sabe, ela conhece os orlogs, ela sabe o que vai acontecer com todo mundo, mas ela não conta para ninguém. Né? É uma deusa para quem nós já construímos um templo, né? O nosso único templo hoje funcionando é o templo da deusa Frigg, além do Roger, onde a gente faz os nossos blotes para todos os deuses, inclusive para Frigg. Né? Mas, efetivamente, eu construí esse templo num contexto de juramento. Eu jurei construir um templo para Frigg, tendo em vista que eu acredito que ela emendou o fio da minha vida. Eu poderia estar morto, mas eu vivi. E porque vivi, eu acredito que houve uma intercessão da parte da doadora dos orlogs. Ela podia ter me dado um fio fraco, mas ela me deu um fio forte. Isso não tem base histórica, isso se dá no contexto da imagem que eu vi quando estava entre a vida e a morte. Eu basicamente estava desmaiado dentro de uma piscina e eu via que eu estava com o meu pescoço cheio de água no lago e eu segurava uma imagem de uma deusa. E eu levantava o meu pescoço. Eu passei quase 9 horas assim. Efetivamente, ninguém deve beber 7 litros de IPA em 2 horas. E muito menos pular na piscina. Mas, efetivamente, eu vivi. E aí, como ficou decidido numa conversa que eu tive com o Wittig, e ele me mostrou pelos sinais de que era a própria deusa Frigg quem tinha efetivamente me auxiliado, eu jurei e construí um templo para ela. Lá na página do Sangue do Vale tem algumas fotos e tal. Mas, quando a gente fala de vida e de morte, a gente está falando, na verdade, de destino. E o destino comum de todos nós é a morte. Então, por outro lado, também, existe um outro dito do Har, no Havamal, que fala bastante sobre isso. Agora eu não me recordo exatamente dos versos, mas ninguém deve permanecer acordado de noite pensando no dia do amanhã, porque a noite vai passar e de manhã cedo tudo estará tão mal quanto antes. É bastante pragmático, né? Muito pragmático.